Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, Miguel, por ter aceito este meu convite para ser o meu interlocutor de hoje neste podcast que, como sabe, se chama Deixar o Mundo Melhor. Eu vou-lhe pedir a sua contribuição para isso, me dizer o que é que já fez para deixar o mundo melhor e o que é que pensa ainda fazer, mas também vou-lhe fazer outras perguntas. E gostaria de começar por dizer que você tem a jovem idade de 61 anos, não estou a dizer mal, pois não, e que nasceu no Funchal. Toda a sua juventude está muito ligada à Madeira, não está? Sim, só tive o interregno quando estive a estudar Direito e foi só nessa altura que vivi aí em Lisboa. Mas de resto a minha vida sempre foi passada aqui na Madeira. E nasceu, portanto, no Funchal e fez a escola primária aonde? Fiz no liceu, fiz numa escola particular e depois fiz no liceu do Funchal. Que aliás é uma boa escola. Na altura ainda nem toda a gente fazia o liceu. Nós tivemos em 75 aqui na Madeira, tínhamos a tragédia do analfabetismo ainda muito vincada, aliás como o país. 50% dos portugueses na altura eram quase analfabetos e aqui na Madeira ainda era mais grave, que era 60%. E eu acho que isso foi uma das grandes tragédias nacionais, que agora felizmente estamos a recuperar e conseguimos recuperar em 2 gerações. E a sua passagem pelo liceu, foram quantos anos no liceu? Fui até ao 7, na altura o 12º ano, não é? Sim. Depois... Como é que se adaptou ao liceu? Fez novos amigos? Conheceu amigos que ainda são amigos hoje em dia, etc.? Sim, o liceu, eu fui uma pessoa normal, era bom aluno, não estudava muito. E aqui na Madeira comecei desde muito cedo ligado à música, fazia as férias dos músicos nos hotéis, normalmente comecei a tocar à noite aos 14 anos. Aqui na Madeira havia um ambiente muito, muito ligado aos bares, aos hotéis devido ao turismo e durante muitos anos sempre tive uma vida noturna muito intensa. Mas isso nunca prejudica, que eu quero no desporto, quero nos estudos. E depois também fiz uma coisa que também fui campeão de natação da Madeira, também nadava, pelo menos até aos 15 anos, mas normalmente conseguia conciliar estudos, desporto e saídas noturnas. Durante muitos anos saí sempre à noite. E aos 14 anos já saía à noite? Já saí, já comecei a tocar nos hotéis aos 14 anos. E aprendeu a tocar ou foi de ouvido? Não, começamos no piano lá em casa e depois tive aulas com o mestre mexicano que vivia aqui na Madeira, Amador Cortés Medina, e aí tive o solfejo, aquelas aulas de solfejo horrorosas para o clássico, mas normalmente quando ele ia, era na casa dele, e quando ele saía da nossa vista tocava sempre um pouco de rock and roll ou Beatles ou coisa assim no género. Mas você hoje em dia sabe ler música, põe-lhe uma partitura à frente? Sei ler, sim. Isso é importante, não é? Para a sua carreira musical. Essencial. Eu sempre defendi aquilo que o Errol Garner, o grande pianista que fez o Missy, ainda sabia uma nota de música. E eu sempre defendi aquilo que o Keith Jarrett dizia: para tocares bem tens de pôr o coração no instrumento, que era aquilo que ele fazia. E muitas vezes vemos grandes músicos clássicos que não conseguem e grandes executantes que não conseguem pôr o coração no instrumento. E normalmente muita malta nova, quando começa a tocar, sobretudo na área do jazz, está muito concentrada no instrumento e não olha para o público e diz: a música é comunicação, vocês têm que comunicar, têm que olhar para a plateia fora e interagir com o público, como se diz hoje em dia. Claro. E eu acho que é fundamental isso. Transmitir emoção. Continuando com a sua juventude, você depois vem para Lisboa, para a universidade. Qual foi a universidade? Sim. Estive na Universidade Livre e fiz lá o curso de Direito. Também nunca tive nenhum problemas. E foi bom aluno? Foi bom aluno? Sempre fui bom aluno. E gostou da Universidade Livre?
Gostei. Não era propriamente um homem que, como tinha uma vida social muito intensa, nunca fui um homem muito da vida académica, não é? Nunca tive ideias de seguir uma carreira académica, ser assistente ou professor, porque eu sempre gostei de atividades com adrenalina e a vida académica não me dava essa. E como é que foi essa vida social intensa em Lisboa? Tínhamos imensos amigos, íamos tocar aqui e ali, saíamos à noite, namoradas, tudo o que um homem tem que fazer nesta idade, não é? E também viajava um pouco, na altura, minha mãe vivia em Londres, ia muito à Inglaterra, tinha amigos na Holanda, na altura íamos de comboio, não é? Numa altura em que não se circulava tanto como hoje, não é? Hoje os jovens têm muita mobilidade, mas na altura teve a ocasião de visitar França, Inglaterra, ia muito à Inglaterra, na altura que a minha mãe vivia lá. Voltando à universidade, houve alguns professores que o tenham marcado, que o tenham impressionado favorável? O professor Adriano Moreira, gostei muito dele, era um homem, ainda hoje é um homem muito inteligente, com grande bagagem cultural, e gostei muito dele. Durante a universidade, você sentiu-se mais orientado para uma das áreas do direito em especial? Eu quis sempre fazer a advocacia. E durante bastantes anos, quando cheguei à Madeira, fiz a advocacia. Montei um escritório e fiz uma advocacia polivalente como se fazia na altura. Fiz criminal, trabalho, família, fazia tudo. E na altura, montei o escritório só e ainda tive bastantes anos no escritório. E na altura, também, era preciso dizê-lo, não havia ainda as grandes sociedades de advogados, nós tínhamos que fazer tudo. E, simultaneamente, também fui administrador de um conjunto de empresas da família, que depois vendemos. E, portanto, tive uma vida, quando comecei a trabalhar, estava ligado à política, mas não como profissional da política, e tinha uma vida de escritório muito, muito intensa. Trabalhava muito, porque comecei a ter imensos clientes, e os tribunais na altura não havia as vias rápidas, portanto fazia fora do Funchal, no norte da ilha, no oeste, e também fazia criminal, ia muitas vezes à cadeia tirar presos. E eu gostei muito de fazer esta... Portanto, não tem uma área do direito na qual se tenha especializado, fazia criminal ou penal, fazia civil, comercial... Fiz civil e comercial, tinha de fazer tudo. E na altura trabalhava muito aos sábados era para fazer os recursos, e os únicos dias livres que tinha era no domingo, portanto foi uma vida com muito trabalho. Mas valeu a pena? Era rentável? Era muito rentável na altura, porque também uma parte grande do trabalho era o chamado trabalho dos notários, das escrituras. Tínhamos na altura, muito dinheiro da Venezuela e da África do Sul, sobretudo no imobiliário, e na altura foi algo que deu para manter o escritório e viver relativamente bem. E continuava a tocar à noite nos hotéis, nos bares, etc? E depois comecei a tocar de uma forma mais restrita, mas todas as vezes, uma vez por semana, encontrava-me sempre com o meu grupo para tocarmos. Mas já não para ganhar dinheiro, digamos, como fazia antes. Não para ganhar dinheiro, na altura já não dava. Mas, portanto, esse seu grupo ainda se mantém hoje mais ou menos, penso que são... Sim, mantém-se mais ou menos. Nós chamamos velhos outeiros. Alguns dos quais com quem eu tive o prazer de tocar. Sim, é verdade. Aquelas vezes que tocámos e ensaiámos e tocámos. Sim. Aquele estúdio magnífico. Sim, e onde ensaiámos ainda hoje. É verdade. Mas, entretanto, você também aparece como um grande produtor de rosas. Tem o Roseiral, que é uma coisa linda, que eu visitei, que é realmente uma maravilha. Exatamente. Porque, simultaneamente, eu sempre gostei, nunca gostei muito da especialização. A especialização é necessária, mas sempre gostei daquele princípio do enciclopedista, saber um pouco de diversas áreas. E o meu bisavô, que eu conheci, o pai da minha avó Vera, era um homem que tinha uma quinta no monte, e era um homem muito interessado na botânica. E quando ia lá visitá-lo, ele tinha um conjunto de plantas exóticas que recebia todo o mundo na quinta, e eu comecei-me a interessar sobretudo por algumas áreas da botânica, mas particularmente pelas roseiras. E a partir de determinada altura comecei a fazer coleção e a fazer correspondência com os grandes colecionadores mundiais, e depois então
quando fiquei aqui uma das quintas da família, fui fazendo aos poucos o Roseiral da Quinta do Ar, que ainda hoje existe. Depois também participava muito nos júris internacionais dos concursos, em Bagatelle, La de Rose, na Alemanha. Eu cheguei a estar em Roma também. Portanto, era um mundo muito interessante também e, sobretudo, muito cativante. E isso hoje em dia acabou para si? Não, não posso ficar. Eu, entretanto, arrendei o Roseiral, vendi a quinta e arrendei o Roseiral porque não tenho tempo para isso, mas continuo sempre a ter muito interesse pela botânica, acho que faz parte da cultura geral. E acompanha o Roseiral hoje em dia ainda como se fosse hoje seu? Não tenho, mas hoje temos o jardineiro que eu dei formação, que é o jardineiro-chefe do Roseiral, continua. Sim. E está bem gerido e bem administrado. E aquilo é um negócio também, não é? Também é um negócio. E é um bom negócio? É um negócio que complementa a oferta da quinta. A quinta é uma quinta de turismo. Nós vendemos a quinta porque depois também que a minha vida não tinha meios nem recursos para expandir a quinta, e vendemos a um grupo hoteleiro e que neste momento fez o aumento do número de camas. Sim. E que neste momento está em boa exploração e está bem mantida, que isso é que me interessa. Olha, e o bicho da política morde-lhe muito cedo, não morde? O bicho da política surge porque eu fui educado por o meu avô materno e a minha avó. E o meu avô é um homem ligado ao revirário republicano, portanto, que tem a primeira ação, foi um dos líderes da primeira revolta contra o Estado Novo, que se dá em 31 na Madeira, que é o meu avô Machado, o chamado Tenente Machado, e que como consequência foi preso, na altura teve em São Tomé, depois também teve preso em São Tomé e Príncipe, e o meu avô desde 31 até 1974 era um dos opositores proeminentes aqui contra o Estado Novo e contra o regime. E o seu avô tinha problemas com a PIDE, etc? Sim, teve sempre teve. E você acompanhou isso? Já era suficientemente crescido? Tinha 12 anos, quando se dá. Mas isso eram conversas recorrentes lá em casa. O meu avô não era um homem muito corajoso. Eu sempre admirei a coragem física, é porque normalmente, hoje em dia, nós falamos. Qualquer coisinha, hoje em dia não se pode pisar ovos, mas eram pessoas muito diretas, muito corajosas, e normalmente o meu avô era um homem que não tinha papas na língua. Aliás, ele nunca pôde trabalhar em nenhuma função pública, até era proprietário, mas não chegou a dar aulas em Novo, num colégio particular, mas mesmo assim teve que abandonar as aulas porque o regime não permitia. E portanto sempre foi da oposição, até 74. E isso surge um pouco, as conversas surgem um pouco na sequência da atividade cívica e política que ele teve durante muitos anos. E então quando chega ao 25 de Abril você vai para a rua? Sim, no 25 de Abril nós começamos, normalmente dá-se aquilo que se deu aí, não é? 1975 é um ano quente, um ano complicado, começa sobretudo nas associações de estudantes. Aqui na Madeira e nos Açores dá-se um movimento de uma grande radicalização que se vem a constituir nos movimentos, na chamada Flama, que era um movimento de libertação da Madeira, e nos Açores era a FLA. E nessa altura este movimento surge também como um catalisador da oposição à tomada totalitária da esquerda no país. E o Miguel adere a qualquer dessas? Não, normalmente nós tínhamos uma tendência sempre de defender, primeiro sermos anticomunistas, chamavam na altura os anticomunistas primários, mas também com muito receio que surgisse, como aliás teve na iminência de surgir, uma tomada de poder pelas forças do Partido Comunista no continente. Mas alguma vez foi independentista? Não, nunca fui independentista, não. Sempre fui autonomista. E como é que entra na JSD, penso que é a sua primeira... Antes disso, li na sua biografia que tinha apoiado a candidatura de Mário Soares em 86. Sim, isso é interessante aqui. Isso normalmente foi uma... Quando se dá aqui a candidatura presidencial,
Isso dependeu da conjuntura política. O PSD aqui divide-se também. Houve uma parte do PSD que apoia estrategicamente Mário Soares e outra Freitas do Amaral, em 1985, se não estou em erro. Sim. E nós estivemos na organização da campanha do Dr. Soares aqui na Madeira, porque estrategicamente interessava, na altura, ao partido, que não houvesse uma grande hegemonia do PSD a nível nacional. E foi isso que fez com que o partido se dividisse, do ponto de vista instrumental, pragmático. E foi isso que fizemos. E é a seguir a isso que o Miguel adere ao PSD, não é? Sim, depois eu começo, já estava na JSD, depois fui presidente da JSD, depois estive no Parlamento eleito, penso que 2 mandatos, mas sempre a trabalhar, nunca não tinha um vínculo, por assim dizer, de trabalho político. E só depois, em 1993, em novembro de 1993, é que na altura a Câmara do Funchal tinha corrido mal, ou seja, a última gestão, e a candidata à Câmara, Virgílio Pereira, que era um homem que tinha estado na Câmara em 70 e tal, e que era denominado o amigo do povo. E o Virgílio convidou-me para ir em vice-presidente, em número 2 da lista, e disse: olha, Virgílio, eu tenho o meu escritório com 480 processos a correr ao mesmo tempo. Se você me garantir que eu só vou a uma reunião, uma manhã por semana, eu vou. Bem, passam os meses, há uma brigaria entre o Virgílio e o Alberto João, e o Virgílio demite-se. E eu, em 94, fui para a Câmara do Funchal. A minha ideia era só fazer o mandato e fiquei 19 anos, imagina. Mas, Miguel, mas antes disso, você foi deputado em 88 e em 92, foi também depois presidente, ou entretanto, presidente da JSD, portanto já tinha uma atividade política. Já tinha, já. Foi membro da Comissão Política Nacional do PSD, não sei quem era o líder da JSD então. Era o Passos Coelho, penso eu, na altura. E portanto aí teve toda uma atividade política. Sim, sempre tive atividade política, nunca deixei de ter. Agora, mas aí fazia atividade política e continuava a ser advogado, etc? Sim, sempre. Eu sempre tentei manter essa... não ficar totalmente dependente da política. Mas era administrador de uma empresa da minha família, que era representante da Toyota e dos petróleos aqui na Madeira. Pois, o seu percurso como presidente da Câmara do Funchal é longo, não é? É longo, Tem 4 reeleições, se não estou em erro. Sim, fiquei até 2013. E foi das coisas que lhe deu mais prazer? Eu gostei particularmente da Câmara. Os primeiros anos na Câmara não foram fáceis, mas depois entramos numa situação de conhecimento do funcionamento da Câmara, como é que as coisas funcionavam, e acho que correu muito bem, acho que fizemos um trabalho muito importante. E foi criando uma equipa sua. Sim, era toda uma equipa minha. Depois, nos últimos mandatos, já havia algumas... Eu estava a pensar sair um mandato antes, mas depois já tínhamos entendido, não sei porquê, com o Dr. Alberto João Jardim, e depois anunciei que íamos candidatar. Não sabe porque é que se tinham desentendido, sabe, conte lá. Mais ou menos, sabia. Mas... Conte lá. Já não me lembro, mas havia algumas tensões de poder, portanto, mas tudo depois me correu de forma a eu só sair em 2013. Pois. Mas quando saiu o caldo já estava bem entornado. Mas você tenta pela primeira vez a liderança do PSD Madeira em 2012, não é? Sim, eu fiz uma... E aí perde por poucos votos, mas perde a segunda volta, etc. Poucos votos, perdi por muito pouco, ninguém estava à espera, porque eu fui sozinho. Na altura foi uma escandaleira, porque eu cheguei ali ao teatro e disse que ia me candidatar, como ninguém estava à espera. Mas o que é que estava a acontecer no teatro? Havia uma coisa qualquer, e eu disse ao meu chefe de gabinete, eu disse: olha, hoje vou anunciar a candidatura ao PSD. Ele disse: vais, ninguém sabia nada, então estava lá às câmaras de televisão, disse que ia me candidatar. Sim. E parecia que o Carme ia trindando, não é? E na altura, depois toda a gente dizia que eu ia ser esmagado na eleição, e eu comecei a fazer uma campanha
sozinho, com um grupo pequeno, 3 ou 4 pessoas, e ia aos locais falar com os militantes e quase ganhava a eleição, imagino. Contra a máquina toda, porque o PSD tinha uma máquina bem organizada. Não? Entretanto, recandidata-se em 2014 e ganha. E depois ganhei, sim. E aí, em tudo isto, qual é a sua relação e qual é o papel de Alberto João Jardim? Não, nós brigamos, mas brigamos e a briga foi feia na altura, não foi propriamente uma coisa. Mas eu saio ao meu avô, e como eu saio ao meu avô, eu acho que a política precisa de pessoas que tenham coragem física e mental, não é só física, mas também psicológica. E nós tivemos a nossa briga, tivemos os nossos desentendimentos, mas hoje em dia damos bem, porque eu nunca fui uma pessoa, como se costuma dizer, com os políticos têm que ter as qualidades do elefante, têm que ter uma boa memória, uma pele grossa e um comprido e inquisitivo nariz. Mas eu nunca fui dar muitas facadas pelas costas, portanto, quando era preciso dava pela frente, e hoje em dia tenho uma boa relação com o Dr. Alberto João. Acho que ele respeita-me como eu respeito. Mas está com ele muitas vezes ou é raríssimo? Encontramos de vez em quando, almoçamos juntos. Não há, hoje em dia, essa história não há nenhum ressentimento, acho eu, entre nós. Exatamente devido à frontalidade. É melhor ser frontal. Nós temos as nossas guerras. Ele também percebeu e percebe que eu sou uma pessoa que assumi os destinos da região e do PSD e que não ajusto contas para o passado, que eu também acho que isso não é correto. Acho que as pessoas exercem as suas funções e nós depois, é uma coisa chamada alguma maturidade que nos leva a concluir que as pessoas são humanas, portanto cometem erros, mas no cômputo geral nós temos que analisar o trabalho que foi feito no cômputo geral, e o cômputo geral foi muito positivo, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Olhando agora para trás, sobretudo para a parte da sua carreira como Presidente do Governo Regional, mas não esquecendo a Câmara de Funchal, o que é que você fez para deixar o mundo melhor na Madeira? Eu acho que quais são as coisas principais? A principal, eu vou-lhe dizer o que é que eu acho que a principal, para além das infraestruturas, há uma coisa que eu acho... As infraestruturas já vinham de Alberto João Jardim, muitas delas. Sim, mas eu acho que houve uma coisa que não há nenhum político que faça milagres. Agora, uma coisa que eu acho que neste momento é fundamental e decisivo foi a circunstância de nós termos pela primeira vez atingido uma raça de conclusão, também no país, mas aqui em particular na Madeira, foi uma recuperação que nós fizemos no ensino, a nível do ensino, em que 92% dos jovens concluem o 12º ano. E desses 92%, 89% vão para o ensino superior. Isso é fantástico para nós. E porquê? Porque devido também às iniciativas que nós tomamos, ou seja, a Madeira neste momento é das regiões onde a transição digital está mais acelerada, quer no ensino, quer na nossa sociedade, e isso vai fazer com que esta nova geração, pela primeira vez, quer no país, quer na ilha, haja algo que eu acho que é fundamental, que o esbatimento da situação periférica do país e da outra periferia da região, do ponto de vista da economia tradicional. Ou seja, pela primeira vez na história nós vamos ter uma geração qualificada, e nós vemos isto agora com os nomes sociais e com as 300 e tal empresas que temos cá, podem trabalhar em igualdade de circunstâncias e em termos muito competitivos no mercado mundial, devido à chamada tecnologia digital. E isso vai fazer... E também aos incentivos que foram criados para a instalação de empresas. Claro, mas isso é ótimo. Mas isso é dinheiro bem aplicado. E neste momento eu acho que esta nova geração, pela primeira vez na história, tem a possibilidade de ultrapassar a periferia e outra periferia nacional. A exiguidade de mercado, a circunstância de estarmos longe dos grandes centros e também, obviamente, é a situação de distanciamento físico e de transporte de bens. Ou seja, a economia digital, se nós soubermos aproveitar, vai colocar, e pode colocar e vai colocar com certeza a Madeira e Portugal no futuro. O Miguel vai recandidatar-se. Tem ainda uma obra para completar? É por ambição política pura e pessoal, ou é porque entende que ainda tem uma obra a completar? Não, ainda temos eu tenho algumas coisas para concluir. Uma das obras mais importantes vai ser o novo Hospital do Funchal, que já está em construção, das maiores obras nacionais. São 350 milhões, e este novo hospital será um hospital universitário. Este dinheiro vem de onde? Parte é do orçamento da região e parte é financiado metade pelo todo nacional. Dá-se bem com este governo? Depende.
Agora estou a tentar mudar bem. Anteriormente nem por isso. E nunca foi tentado pela política nacional? Ser ministro ou primeiro-ministro? Quer dizer, ter uma carreira fora da Madeira? Eu pensei, até agora, vou ser franco, se eu não tivesse o compromisso com a Madeira, também não posso deixar o partido agora, inicialmente até pensei em me candidatar. Mas ao PSD. Até porque eu acho que neste momento o PSD precisa de todos os militantes, sob pena de desaparecer enquanto partido fundador e de referência da democracia portuguesa. Portanto, até pensei, vou dar a minha colaboração. Sempre precisou e no meu tempo também precisava e nem sempre teve. Bem, vamos. Também é verdade, é verdade. Vamos. É verdade. Mas diga, tem ambição nacional ou não? Tenho, sim. Não vou ser hipócrita, um dia mais tarde, se for possível. Sim, mas também você é um jovem comparado comigo, mas já está com 61, não é assim? Também um dia mais tarde quando? Quer dizer, calma. O Francisco está ótimo, portanto, ainda bem que compara consigo. É sinal que tem sempre possibilidades. Eu acho que essa ideia também de ser tudo jovem. Eu acho que também a política também precisa de jovem, mas também precisa de alguma maturidade. Acho eu. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Bem, meu caro Miguel, eu acho que estamos mais ou menos a acabar. Mas você teve, ao longo de tudo isto, também tem tido alguns ataques, há umas coisas de SIAP que estão a apontar para si. Eu li isto nos reportes. Isso é normal, é assim. Eu sempre, quem me conhece, aliás, sabe que eu não sou uma pessoa... É por causa da Zona Franca da Madeira e por causa, não sei mais... Mas isso é tudo... são denúncias que são feitas e há uma coisa que eu vou dizer, eu acho que deve ser tudo investigado, não tem nenhum problema agora. Sim. Há algo que é importante dizer. Muitas vezes utiliza-se os processos judiciais para fazer também guerrilha política ou dialética política, e isso é mau. Mas pronto, no nosso país nós não podemos investigar isso. Nós estamos aqui, os políticos e a democracia estão sujeitos ao escrutínio. Não? E portanto o caminho é para a frente. O caminho é continuar para a frente, não tem nenhum problema. E faz-se caminhando. Exatamente. Olha, estamos praticamente na meia hora, você foi fantástico porque conseguiu dar-nos aqui dar-nos a todos aqueles que estamos a ouvir. Obrigado. Uma excelente visão de como é e do que fez e do que quer fazer, e por isso muito obrigado. Obrigado, e até muito breve, provavelmente. Só mais uma pergunta, na reunião do Conselho de Estado de 28 de junho, não é? Temos uma próxima reunião. Sim. O que é que você acha das reuniões do Conselho de Estado? O que é que eu acho? Eu não posso falar sobre as reuniões do Conselho de Estado. Não, mas gosta e aprende? Gosto e aprendo. Sim. Gosto e aprendo. E acho que é importante as reuniões acontecerem com alguma frequência. Penso que seriam mais interessantes, que eu sou defensor, aliás já lhe disse isso, que o Presidente da República devia ter só um mandato. Um mandato mais longo, mas ter só um mandato. Isso tornava muito mais importante que o primeiro mandato do Presidente da República ser popular ou querer ser reeleito. Portanto, nunca se atravessa nos assuntos. Se fosse um mandato só, eu acho que era muito importante, porque o Presidente da República, mesmo que a leitura que se faça da nossa Constituição, continua a ser uma pedra angular e importante na gestão dos equilíbrios de poderes no país. E nesse sentido, eu sempre fui defensor e defendo mais do que nunca do único mandato. Talvez mais um ano, mais 2 anos, e aí os Conselhos de Estado ainda seria mais importante. Ficamos assim então. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.